Qual o segredo de ter mais alcance nos stories? Eu confesso que eu pesquisei muito para fazer esse vídeo para você, conversei com gente que tem alcance nos stories muito alto e vou falar para você o que está funcionando nos stories hoje. O story é um momento maior de relacionamento com quem te segue. Então, geralmente, a gente fala ali na nossa linguagem do marketing que é um momento de meio de funil, fundo de funil, né? Você já tem uma pessoa que te segue e ela vai começar a acompanhar a sua história, digamos assim. Então, nesse ponto, o que é importante a gente pensar? Pensa seus stories como fossem uma novelinha, uma novela da sua vida. É desenvolver uma narrativa e novelizar a sua história. Ou seja, você precisa realmente ter um pouquinho ali de dramatização, romantização de coisas banais que você está vivendo ou da sua rotina. Então você vai perceber quando alguém pega um momento da sua história e transforma aquilo em algo engraçado, traz algo curioso, algo que ela está vivendo no dia a dia, algo instantâneo que é transformado num conteúdo de engajamento. Isso gera mais alcance, tá? Então, quando a pessoa tem esse hábito de te acompanhar como se fosse uma novela, isso vai gerar esse efeito de crescimento de alcance. Mas não é só isso que faz o alcance crescer, não. Essa, para mim, é uma sacada que pouca gente utiliza e eu vejo grandes influenciadores fazendo. Eu mesmo faço meu perfil pessoal e dá muito resultado para aumentar o meu alcance. Que é o seguinte, quando a gente vai postar uma story e a gente quer mais alcance, o ideal é que ele seja o nosso primeiro story da sequência. Quando a gente posta o primeiro story e não tem nenhum outro anteriormente, a gente tem uma tendência de maior alcance nesse story, tá? Então qual que é a dica? Eu tenho stories que eu postei faz 12, 13 horas, vou começar um novo dia. Arquiva esses stories do dia anterior e posta um novo story agora, mas posta ele com um CTA, com uma chamada para ação. Então o que você vai fazer? Primeira story do dia, de preferência de manhã, você posta esse story com um CTA. Esse CTA é para a pessoa engajar no seu story, comentar alguma coisa, clicar, reagir. Por quê? Esse engajamento no story vai fazer ele crescer na plataforma. E quando você não tem um story anterior, o Instagram prioriza essa entrega para você. Muito cuidado quando você pega, por exemplo, um conteúdo do seu feed e joga para o story, um conteúdo de outra pessoa, quando você marca muito outras pessoas, coloca muitos links externos, isso tende a cair um pouco o seu alcance. Nem sempre, tá? Nem sempre isso derruba o alcance, mas é muito importante você ter esse CTA e de preferência que seja no primeiro momento do seu dia, seu primeiro story, um story único. Quando você começa a criar muitos stories, ter muitos CTAs, a tendência é você estagnando no alcance. Então toma muito cuidado com o volume de stories que você vai criar. Antigamente no Instagram funcionava muito bem. Você colocar um monte de pontinho lá, isso dava mais alcance. Toda hora você posta uma story, sobe para sua base. Hoje não é mais assim. O Instagram quer que você seja mais sucinto. Se você consegue colocar bastante informação em um story só, a tendência é ele ter mais engajamento. Você coloca às vezes duas fotos, um CTA e uma historinha do que aconteceu, um texto e uma imagem mais engraçada, enfim. Quando você consegue mesclar elementos em um story só, você ganha mais alcance naquele story. E se você combina todos esses elementos que eu falei de novelizar a sua história, de conseguir colocar algum CTA e de colocar bastante informação num story só, a tendência é que ele tenha mais alcance. E aí eu vou lançar um desafio para você. Tenta seguir essas dicas do vídeo e comenta se deu certo ou não. Eu tenho certeza que o seu alcance vai ser maior do que você estava tendo até então. E, gente, você pode se surpreender muito com esse alcance. Toma cuidado com postar muitos stories. Tenta fazer esse story único e ver o que acontece. E depois vem comentar aqui e fala: pô, Renan, você tinha razão. Deu muito certo isso pra mim. Não deu certo. Não sei o que tá acontecendo. Meu alcance não para de cair. Deixa seu comentário que eu vou lá e te ajudo a analisar o seu Instagram. E a gente sabe, conte uma boa história, tá? Realmente a gente tem que pensar um pouquinho o que a gente está querendo transformar nas pessoas com aquele conteúdo, né? Não é só postar por postar. Isso aí vai ficar evidente para todo mundo que você está só colocando um post lá, não tem uma narrativa por trás daquilo. A repetição de temas, a repetição de convicções, isso tudo ajuda nessa identificação do público também, porque ela já vai entender o que esperar de você e ter um certo conforto quando chega a sua história. Ao mesmo tempo, não ser tão previsível, ser um story que traga informações legais para que a pessoa realmente se motive a ver, a compartilhar isso, a não pular quando chega a hora do seu perfil. Lembrando que se você quiser analisar métricas de Instagram, entender mais sobre stories, a gente tem vídeo aqui no canal, é só clicar, acessar e ter muito mais informações. Se o vídeo for útil para você, não se esquece de comentar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.